quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, bom dia, né? É um prazer estarmos novamente juntos, de podermos estar aqui adorando, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, né? Nesse momento, se você pode, meu irmão, minha irmã, inclina a sua cabeça, curve, né? Inclina a sua cabeça e põe a sua mão direita no coração e ore junto comigo. Oremos. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, te agradeço, Senhor, por esta manhã estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, podendo, Deus, aprender, Senhor, mais de ti, Senhor. Pai, neste momento também lhe peço, Deus, que o Senhor tome, Deus, cada um dos irmãos, cada um das irmãs, ó Deus, o qual irá receber, Senhor, essa palavra, Pai. Toma, Senhor, a nossa mente, a nosso coração, Senhor, para que nós possamos crescer, Senhor, na tua presença, Senhor, na graça e no conhecimento, e que a tua palavra, Senhor, seja escrita na tábua do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, meu irmão. Mais uma vez, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui, né? Possamos estar juntos, né? Aprendendo da palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, tá? No trimestre qual nós estamos estudando o livro de Salmos. Lição 9, 31 de maio de 2020. Um chamado à adoração e um alerta. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Texto de referência. Se encontra no livro de Salmos, Salmos 95, versículo 1, 3, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentamo-nos antes à sua face com louvores e celebramo-los com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais o vosso coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quantos vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Texto áurea. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. Irmãos, é uma lição muito interessante, muito importante, que é um convite à adoração, né? E um alerta ao quê? À santidade de Deus, né? Então hoje nós estaremos estudando. Para que nós possamos entrar na nossa lição, seria interessante que os irmãos soubessem qual o contexto do Salmo de número 95. É de conhecimento de todos, né? Que quando Moisés ele tira o povo do Egito, né? Então ele atravessa o Mar Vermelho e ali ele começa a caminhar por 40 anos no deserto, né? Então todos nós sabemos, todos nós conhecemos essa história. E tem uns pontos aqui que eu queria só destacar para conhecimento dos irmãos, ou seja, acredito, né? Todos sabem de conhecimento de todos, que Deus ele abre, né? Ou seja, não era Moisés que estava guiando o povo, e sim era Deus. E a partir daquele momento todo o povo ele começa a murmurar, né? Ele começa a reclamar como se fosse Moisés que estivesse o guiando. Mas na verdade nós sabemos que não era Moisés, e sim era Deus. Então naquele momento eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando contra Moisés, e sim contra Deus. Nós sabemos que ao longo desses anos, dessa caminhada no deserto, Deus proveu o alimento, que é o maná, Deus provê carne, que são as codornas, e água, né? A água amarga ele transforma em água doce, e se no determinado período, em algum momento, numa cidade que eles nomearam de Meribá, o povo ele se encontrava assim, caminhando, com sede, sem água, e os animais também sem água. Então todo o povo vai até Moisés e começa a reclamar,
né? E até mesmo como eu posso dizer, a brigar, insultar Moisés, né? Então Moisés faz o quê? Moisés fica entre o povo e entre Deus. Então Moisés vira-se para Deus, busca a presença do Senhor, o qual o nosso Deus ele dá a direção para Moisés. Fala, olha, toma o teu cajado, vai até a rocha e fira a rocha, que irá jorrar água. Então, naquele momento de ira, de distração, de pressão que Moisés estava sofrendo, ele se equivoca, ou seja, ele acaba errando, ele acaba falhando. E todos nós sabemos que, em vez de tocar a rocha, ele bate, ele fere a rocha, né? Ele fere a rocha com o seu cajado. E mesmo assim, daquela rocha, ela jorra água, né? E onde o povo sacia a sua sede e sacia também a sede dos animais. É de conhecimento de todos nós que a rocha significa o nosso Deus, a pedra angular, né? A rocha eterna, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que, ou seja, que quando Deus manda ele tocar, né? E ele vai, ele fere, ou seja, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi ferido, ou seja, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, sendo que no deserto a rocha ela jorra a água, né? Para saciar a sede do povo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele jorra sangue na cruz do Calvário, junto com a água que nós conhecemos, ou seja, que significa a redenção para nossa salvação, ou seja, os nossos pecados que feriram o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a partir desse ponto de conhecimento dos irmãos, nós iremos dar continuidade à nossa lição. O tópico 1 diz assim: um convite à adoração. Tópico 1 do 1, vinde e cantemos. Irmãos, é importante nós destacarmos, né? Ou seja, é um convite, ou seja, a adoração. E nós vemos aqui no tópico 1, vinde e cantemos, ou seja, adoração em forma de louvor. O que é um louvor? Primeiramente, nós precisamos entender, né, que hoje a gente tem muitas classificações de louvor, adoração, hino e música. Hino é o que, irmãos? Hino é tudo aquilo, ou seja, é toda a música oficial a uma instituição ou a uma pessoa ou algo. Nós temos o que? O hino do Flamengo, ou seja, que exalta, né, o Flamengo. Temos hino da bandeira, o hino nacional. Hino é tudo, toda a música oficial. E nós sabemos que música nós temos muita. E louvor, né? Louvor, sim, é tudo aquilo que nós cantamos que louva uma pessoa ou louva alguém. Então nós sim entoamos hinos de louvores ao nosso Deus, né? E o louvor ele diz quem Deus é e o que ele fez, né? Então é importante que nós tenhamos cuidado hoje a forma que nós louvamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque o nosso louvor ele tem que ser dirigido à pessoa de Deus ou à pessoa de Cristo. Ela tem que ser deuscêntrica ou cristocênica, né? E hoje nós temos muitas músicas, muitos louvores focados no homem, dizendo que o homem vai receber, dizendo que o homem vai conquistar, ou seja, tira o foco da pessoa de Deus e coloca o foco no homem, no que o homem deseja, no que o homem passou, não no que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele fez por nós na cruz do Calvário. Então é importante que nós tenhamos conhecimento sobre isso, ou seja, hino é tudo aquilo, ou seja, hino é toda a música oficial, né? Então nós sabemos que há uma variação muito grande e o louvor sim é a expressão do nosso sentimento pelo que o Senhor ele já fez na nossa vida. Então nós cantamos o quê? As maravilhas que o Senhor fez no passado, que ele continua fazendo e que ele fará na nossa vida. Então isso é muito importante para que nós tenhamos o quê? Conhecimento sobre isso. Irmãos, hoje nós vemos muita gente, até cantores seculares, né? Cantores cantando louvores, adorando o nome do Senhor. Mas tenhamos cuidado com isso, porque cantar todo mundo pode cantar, né? Mas louvor não. Louvor parte da alma. E para louvar ao Senhor, nós temos que conhecer, saber quem Ele é. E nós só conhecemos uma pessoa convivendo, nos relacionando com ela. Amém? O tópico 2, né? Ele diz assim:
entendendo o que é adoração. Né? Então nós vimos ali no tópico 1 que é louvor. Louvor é a expressão, né, do que nós estamos sentindo. É uma forma de agradecimento pelo que Deus já fez na nossa vida. Agora, irmãos, adoração não. Adoração é muito mais profundo. A adoração parte da alma, é uma opção, é uma escolha de vida, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que a natureza, né, proclama a glória de Deus, ou seja, nós olhamos o céu azul, nós olhamos a mata verde e nós vemos, nossa, que lindo, que bonito, que maravilhoso. Isso sim proclama o quê? A glória de Deus, a sua grandeza, a sua soberania, né? Proclama o que? A sua majestade, a sua beleza. Então nós vemos a obra de Deus e nós adoramos porque aquilo é bonito, é perfeito, é belo, né? Os animais, as aves do céu, os peixes do mar, tudo isso proclama o que? A glória de Deus, ou seja, né, por que ele fez aquilo. Então isso é muito interessante, mas somente nós, racionais, podemos adorar, porque a natureza com toda a sua beleza, ela não adora a Deus, os animais com toda a sua obediência, eles não o adoram, somente nós seres humanos o adoramos. E por quê, irmãos? Porque para adorar a Deus, para o Senhor receber a adoração, é necessário que tenhamos o mínimo de entendimento. E que entendimento é esse? Saber quem Deus é, saber como ele age, conhecer sua personalidade, o que ele gosta e o que ele não gosta. Sim, a partir desse momento, nós podemos nos aproximar do Senhor e nos relacionar com Ele. De que forma? Obedecendo a sua palavra, cumprindo a sua vontade, sendo submisso à palavra de Deus. Então, muitas pessoas hoje conhecem a palavra de Deus, têm conhecimento da Bíblia, grande leitura, mas não se relacionam com Deus. Por quê? Porque não se sujeitam à palavra, ou seja, não vive o que Deus diz para viver, não pratica o que Deus diz para praticar. Então, para que nós possamos adorar, é necessário que nós nos enquadremos conforme a sua vontade. Eu não posso adorar a Deus da maneira que eu quero. Eu não posso agradar a Deus da maneira que eu escolho agradar. Não funciona assim. O Senhor, ele recebe sim louvores, ele recebe adoração conforme especificações de sua vontade. Ou seja, para que nós possamos adorar, nós temos que ser santo, nós temos que ser submisso, nós temos que ser separado. E que santidade é essa, irmãos? Santidade de Kadosh? Não. Né? Kadosh, sim, santidade de referência, de pureza, não é essa santidade, porque não existe nenhum homem puro, santo a tal ponto. Santidade, sim, de Kadosh, que significa ser separado exclusivamente para o uso de Deus, porque é de conhecimento de todos. Nós somos seres humanos, estamos nessa terra, então nós falhamos, nós pecamos, nós não somos perfeitos, mas sim a santidade de termos sido separados para a honra e para a glória do nome dele. Então, sim, é necessário que nós obedecemos, sim, a sua vontade e que nós vivemos de acordo com o seu querer, para que nós possamos nos relacionar com ele. Né? Sabemos que não é possível que dois andem juntos se esses dois não tiverem de comum acordo. E sim, para que eu possa me relacionar com o Senhor Jesus, é necessário que eu obedeça a sua vontade. E assim a sua vontade se cumpra na minha vida. Amém? E sim, nós vemos, como eu usei o exemplo, né, no tópico 1, nós vemos pessoas do mundo secular cantando, né, louvores, adorando o nome do Senhor com música. Mas é importantíssimo, irmãos, que nós sabemos disso, ou seja, todos cantam. Mas para o Senhor receber o nosso louvor, a nossa adoração, é necessário que nós vivemos de acordo com a vontade dele, né? Então não basta somente eu vir cantar, não basta somente eu adorar, dizer da boca para fora, porque o Senhor não recebe. A adoração é muito mais do que isso. A adoração condiz com a minha vida, com as minhas escolhas pessoais, com as minhas decisões particulares, pautada na palavra de Deus. Amém? E o tópico 3, né? É preciso estar atento à palavra de Deus. Irmãos, né? Então nós estamos estudando hoje aqui a lição que é um chamado à adoração. Adorar quem? A Deus.
pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelas obras das suas mãos, porque Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, né? E ainda traz sim um alerta. Que alerta é esse? Que nós não ponhamos em xeque, ou seja, que nós não ouvimos a palavra do Senhor e duvidemos do que Ele é capaz de fazer, do que Ele pode fazer ou não na nossa vida, porque nós servimos um Deus do impossível. O que eu quero dizer com isso? Que Ele abre porta onde não tem porta, que Ele traz à existência coisa que não existe. Tudo isso, irmãos, para provar que Ele é Deus na nossa vida, né? Então nós servimos um Deus maravilhoso, que Ele não precisa de situação favorável para poder agir na minha e na sua vida. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus de hoje, sabe? Nós servimos um Deus maravilhoso, que para Ele não há impossível. Todo o poder está nas suas mãos. Irmãos, então que nós viemos nos atentar hoje nessa palavra, né? Então nós recebemos o que? Um chamado à adoração, a adorar esse Deus que nos fez, que nos criou para quê? Para a glória do seu nome, né? E um alerta. Que alerta é esse? Que Ele é fiel, que Ele nos ama, que por amor Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não duvide, irmão, deste amor de um Deus que é capaz de entregar o que Ele tem de mais valioso, que é o seu próprio Filho, por amor da minha e da sua vida. Mas Ele sim, Ele traz um alerta. E que alerta é esse? É que Ele é santo. E é necessário que eu e você seja santo, que eu e você paremos de praticar esses pecados de estimação que nós cultivamos. Irmãos, cuidado. Nós somos igreja. Apesar de nós estarmos vivendo esse momento de quarentena, mas eu sou santo, você é santo. A pessoa do Espírito Santo está em mim, está em você. Cuidado com o que você anda assistindo na TV. Cuidado com o que você anda falando. Cuidado com o que você anda vendo na internet. Irmãos, vigia. O nosso Deus, Ele nos ama, Ele é santo. Mas Ele também é um Deus de justiça. Ele não aceita, Ele não gosta de desobediência. Irmãos, é de conhecimento de tudo. Nós pecamos, nós erramos, nós somos falhos. Mas de maneira nenhuma nós podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos viver no erro. E sim, foi isso que o povo de Israel cometeu naquela época. Duro coração. Sabia que estava errado, sabia que não podia fazer, mas mesmo assim insistia. No entanto, que no tópico 10 o Senhor diz, no tópico 10, tá? No livro de Salmos 95, diz assim: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Quem está falando isso, irmãos, é o nosso Deus. O que Ele está pensando de você neste momento, quando Ele para e olha para a tua vida? Irmãos, é tempo de nos consertarmos. Nós estamos de quarentena, sim, mas somos soldados do exército de Deus, convocado para guerrear. É tempo de nós vestirmos a nossa armadura. É tempo de nos fortalecermos na presença do nosso Deus. Porque quando essas portas forem abertas, a igreja tem que estar forte, sarada, preparada para guerrear. Porque eu te digo, irmãos, esta não é a única peleja que o povo de Deus há de enfrentar. Então que estejamos prontos, que estejamos preparados, porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é amor, mas Ele é justo. Amém? Então sim, eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço aos irmãos por terem acompanhado, espero que tenha guardado esta pequena lição, este pequeno resumo no vosso coração. Eu agradeço o irmão, agradeço a irmã. Sim, se puder novamente, inclina a sua cabeça, põe a sua mão no coração e ore comigo. Oremos. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, te agradeço, Deus, por esses minutos, Pai, na Tua presença, de poder, Senhor, expressar, Senhor, a Tua palavra, o Teu ensinamento. Que a Tua palavra, Deus, atinja, Senhor, cada coração, cada mente, Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho e pela Tua obra, Senhor, de redenção na cruz do Calvário, através do Teu Filho. Por isso, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.